nossa segurança. Eu vi milhares de pessoas falarem: nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. É mesmo? Por que não? Se o próprio Jesus pode sofrer todas as tentações conhecidas pela humanidade aqui na Terra, isso deve ser uma pista de que você não é melhor que ninguém. As pessoas acreditam que o seu compromisso com Cristo, a sua espiritualidade, o conhecimento da palavra e a frequência aos cultos a colocam acima da tentação, não é mesmo? Na batalha, a melhor arma do inimigo é a surpresa. Não deixe que um dia te surpreenda. Eu era o tipo de rapaz que a igreja indicaria para ser Miss Escola do local. Era um menino muito talentoso, mas não cheguei a terminar o segundo grau. Abandonei a escola para simplesmente entrar numa banda de rock. Anos mais tarde, quando eu amadureci no meu ministério, percebi que tinha grande vocação para trabalhar com jovens da igreja. Era ministro vocacional de faculdades. Desenvolvi um ótimo trabalho, mas logo depois de cada palestra, o que eu achava mais incrível é que os alunos vinham e faziam perguntas e me conhecer melhor. Batalhei muito para construir minha vida e meu ministério. Certo dia, porém, surgiu uma ameaça no horizonte. Uma jovem me apresentou uma amiga. Conversamos pouco, mas foi suficiente para eu ver que estava sentindo alguma atração por ela. Eu ouvi dentro dos olhos dela um convite e fiquei com muito medo que os meus olhos não teriam transmitido para ela. Mais depressa, eu encerrei a conversa e me dirigi educadamente aos restos dos alunos. Os pensamentos iam e voltavam, e na semana seguinte, ainda pensava na frente garota. Eu era casado, maduro, e tinha muito orgulho do meu ministério. Diariamente passava perguntando a Deus como cuidar da minha capacidade de lidar com relacionamentos tão simples. Minha filha não era muito mais jovem do que os meus alunos. Eles poderiam ser simplesmente meus filhos, e eram de certa forma. Ainda assim, apesar da razão da sabedoria, os pensamentos persistiam. Eu não conseguia dissipar as fantasias. Mesmo quando eu recitava os versículos evocados no momento, mesmo quando eu contava para Deus, mesmo quando eu tentava evitar a presença da garota. Eu me perguntava: será que eu vou conseguir controlar as minhas ações? O enganador, ele já esteve entre as mais belas criações de Deus, mas caiu, e agora gasta cada momento da sua vida contemplando a vingança contra o punidor. Ele sabe que há uma maneira simples de partir o coração de Deus. Basta separar o pai e seus filhos. E tem uma arma mortífera para esse objetivo demoníaco: a tentação. O diabo usa constantemente como um ariete batendo na fortaleza da nossa vida até conseguir abrir uma brecha. Tudo que ele precisa é de uma pequena abertura. Isso basta para fazer uma vida honrada desabar, para envenenar a fonte de água viva da nossa alma. É suficiente para comunicar ao mundo que mais um cristão caiu. Eu fiz o que era certo. Conversei com um amigo meu de confiança e falei sobre ele sobre a minha tentação. Fiquei bastante surpreso quando ele me disse que sentia as mesmas coisas pela mesma garota. Nós oramos e não tinha mais dúvida do que Deus nos havia aproximado. Eu resolvi contar para minha esposa o que estava acontecendo e ela me apoiou pela causa da minha honestidade. Nós oramos e isso nos aproximou mais ainda, fortalecendo o nosso casamento. Nos dias seguintes, percebi que havia atravessado a tempestade e que, quando eu perceber, o inimigo se afastando, a tentação não tinha mais poder nenhum sobre a minha vida. Sem baixar a guarda, agradeci a Deus por esse momento. Mais tarde, Tom compreendeu os acontecimentos numa dimensão bem maior, a perspectiva espiritual. Numa reunião, a jovem começou a chorar depois de um estudo bíblico. Ela aceitou a Deus na mesma hora e confessou que tinha plena convicção do que estava fazendo. Ela estava sendo conduzida pelo Espírito de Deus a adotar uma vida de forma mais pura. Ninguém havia percebido
percebido que ela não era convertida. Isso tinha sido mais do que uma paixão de Tom. Era, na verdade, uma luta pela alma da jovem, travada contra os campos de batalha da fraqueza de outros homens. Foi uma batalha que o diabo perdeu. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja porque Deus sempre será fiel se nos voltarmos a Ele apenas em tempos de provocação. As palavras de Paulo aos Coríntios também são para nós. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Essa oportunidade para cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar por um minuto a se colocar de pé. Vamos fazer novamente a leitura introdutória do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. O título é Jesus do Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Quero te convidar a cantar um corinho comigo nessa noite, muito conhecido. Antes de você sentar, esse corinho diz assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite é uma noite muito especial. Noite essa que nós temos um tema muito interessante para poder trabalhar, que é a tentação. A tentação. Como foi falado aqui,
na apresentação do teatro, quando você tem aí o seu esboço. Quem tem o seu esboço? Levanta aí, todo mundo com o esboço na mão? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você pode acompanhar o esboço aí. O único equívoco aí foi a referência bíblica, que é Mateus, né? A gente colocou Salmos aí, houve um equívoco. O pastor Júlio falou que alguém foi tentado, ele foi tentado. Eu mandei Mateus, ele arrumou uma coisa lá, colocou Salmos aqui. Não sei como é que foi esse mistério. Mas quando nós observamos esse texto aqui, muito interessante, a tentação é a vontade de fazer errado, de acordo com a palavra de Deus. Como foi falado pelo Tiago aqui, o enganador, você pode acompanhar comigo, ele já esteve entre as mais belas criações de Deus, mas ele caiu e agora gasta cada momento contemplando a vingança contra o seu cuidador. Ele sabe que existe uma maneira simples de partir o coração de Deus. Basta separar o pai de seus filhos, e tem uma arma mortífera para esse objetivo, chamada tentação. Tentação. Eu separei esse texto aqui para nós lermos, para nós meditarmos nesse texto, porque é um momento muito importante. Nós vamos ver em 2 momentos Jesus falando para nós orarmos, para não entrar em tentação. Um texto é esse, quando ele está no Getsemane, ele termina de fazer uma refeição com seus discípulos, ele leva 8 discípulos junto com ele. Quando ele chega mais próximo do Getsemane, perto do Monte das Oliveiras, ele chama Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos dele. E naquele momento eles vão para um lugar separado para orar. E Jesus ele pede para que eles vigiem com ele, para que eles orem junto com ele, enquanto ele vai para um lugar mais separado para ter um momento de comunhão com o Pai. Naquela altura Jesus ele já sabia que ele seria morto. Naquela altura Jesus ele já sabia que ele seria crucificado, ele já sabia que ele morreria pelos nossos pecados, ele já sabia que o Pai o abandonaria. Mas ele fala algo muito interessante para os seus discípulos quando ele volta e vê os discípulos dormindo, que é o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós observamos nesse texto que Jesus ele tem uma preocupação para que os discípulos vigiem e orem, para que eles não entrem em tentação. Mas eu pergunto para você nessa noite, que tipo de tentação aqueles discípulos poderiam sofrer? Eles estavam juntos com Jesus, orando, num lugar isolado, num lugar onde não tinha nenhuma interferência externa. Como que Jesus pode falar para esses discípulos que eles deveriam vigiar e orar para que não entrassem em tentação? Na verdade, Jesus ele já sabia aquilo que aconteceria. Jesus ele fala isso para os seus discípulos única e exclusivamente para preparar eles para aquilo que havia de vir. Jesus sabia que os seus discípulos veriam ele sendo morto. E nesse momento eles poderiam entrar em tentação, cair em tentação. Qual tentação? De abandonar o projeto, de não acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Uma vez ele morto na cruz do Calvário, ele não é o Filho de Deus. Então Jesus ele fala para eles vigiarem e orarem para que não caiam nessa tentação, para que não entrem nessa tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A primeira coisa que nós temos que entender em relação à tentação é que todos nós estamos sujeitos a ela. Não tem A, não tem B, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem ninguém que esteja acima da tentação. E nós precisamos entender também que há uma diferença entre ser tentado e cair em tentação. A Fabrícia definiu muito bem aqui com a sua referência, que a tentação é o diabo olhando pelo buraco da fechadura. E o você cair em tentação é o momento em que você abre a porta e deixa que ele entre. É importante destacar que o inimigo ele quer te destruir. Muita gente não gosta disso não, mas todo mundo está do seu lado e fala: o inimigo quer te destruir. O inimigo ele quer te destruir. Ele quer acabar com a sua vida. Basta um pequeno descuido, basta um pequeno vacilo, um pequeno momento de desatenção, que toda uma vida honrosa, todo um legado, todo um ministério, toda uma família, um casamento vão por água abaixo com uma
tentação. O segundo momento em que Jesus fala acerca da tentação é quando ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a orar falando com os seus discípulos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. No segundo parágrafo aqui coloquei: observe que Jesus, ao ensinar-nos a orar, ele enfatiza que devemos pedir ao Senhor: não nos deixe cair em tentação. Ele não diz: não deixe que sejamos tentados, e sim, não nos deixe cair em tentação. Ser tentado e cair em tentação são duas coisas muito diferentes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema e o perigo que há na tentação. Foi mostrado pelo Tiago aqui uma ilustração muito interessante que faz parte do livro, que está no material. Esse jovem que é descrito aqui como um líder de jovens, no livro ele é chamado de Tom. Eu não sei se é um nome fictício ou se foi uma história real, mas esse rapaz muito talentoso, ele observa que ele se sentiu atraído por uma jovem que uma outra pessoa da igreja levou até lá. Ele se sentiu atraído, ele se sentiu tentado a pecar, ele se sentiu tentado. Tudo que o inimigo precisa é de uma pequena brecha, tudo que o inimigo precisa é de uma pequena abertura para poder destruir as nossas vidas. Quem é o alvo da tentação? Quem é tentado? No ponto 1 aí você pode acompanhar: todos aqueles que possuem fraquezas. E quem possui fraquezas? Eu e você. Todos nós possuímos fraquezas. Um equívoco muito grande das pessoas, como foi falado aqui no teatro, como a Sara disse, é achar: isso nunca vai acontecer comigo. Ah não, eu posso fazer isso porque não vai ter problema não. É muito comum isso no meio de adolescente. O adolescente está namorando a mocinha está namorando o rapaz. Ah não, eu posso sim ir lá para aquele cantinho escuro, porque não vai acontecer nada não. Eu não vou fazer nada de errado não. Jesus ele disse para os seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É difícil de nós aceitarmos isso, é difícil de nós olharmos para nós, pastor Arnaldo, e reconhecer que nós somos fracos, que a nossa carne é fraca. Reconhecer que a qualquer momento o inimigo ele pode armar uma cilada e a gente pode cair. E isso é verdade. Nós estamos sujeitos a isso o tempo todo, nós somos tentados o tempo todo. É difícil para a gente. Não, eu sou um super-herói, eu sou um pastor, eu sou um obreiro da casa do Senhor. E não vai acontecer comigo. Há um tempo atrás, uma tarde de sábado, eu estava na minha casa e dois senhores alcoolizados começaram a discutir na frente do meu portão. E dentro do discutindo é uma miséria. Fica naquela. Aí está assim: eu vou te bater, eu vou te matar, eu vou te matar. E ficou aquele chove no molho. Aí eles começaram a falar uns palavrões, começaram a xingar. E aquilo foi me deixando irado. A minha filha ainda era pequenininha, eu estava no São Mateus, ele já era diácono. Aquilo foi me deixando irado. Foi uns 30, 40 minutos aquela situação. Então eu saí e educadamente, eles em frente ao meu portão, eu cheguei no portão e falei: senhores, vocês resolvem logo esse negócio. Vocês brigam, vocês param. Não pode continuar esse negócio aqui na frente do meu portão. Aqui essa gritalhada, vocês xingando, minha esposa está em casa, minha filha. Aí para minha surpresa, um deles, lá no São Mateus, eu sou conhecido como pastor Arnaldo. Lá no São Mateus eu não sou o David, não, eu sou o filho de Davi. Lá todo mundo conhece como filho de Davi. Durante alguns anos eu trabalhei, na minha adolescência, eu trabalhei em bar. E é uma miséria trabalhar em bar. É triste. Mas lá eu sou conhecido como filho de Davi. E aquele camarada, ele conhecia o meu pai. Ele virou para mim, ele apontou o dedo dentro da minha cara e falou assim: eu conheço o seu pai. O seu pai não vale nada, ele é isso. E se você me aborrecer, eu vou plantar uma faca no seu bucho. Não prestou não.
eu estava sem camisa. Eu não sei para que eu entrei para dentro de casa para pegar a camisa, porque eu brigava o sujeito com camisa, sem camisa, que diferença ia fazer? Mas o sujeito, o velho homem lá fora, o caboclo, não vai ficar assim não. Você falou que você vai plantar uma faca no meu bucho agora, você vai ter que plantar mesmo essa faca no meu bucho. Eu fui para dentro de casa, peguei uma camisa e fui resolvido a dar uma coça daquele camarada. Eu vou dar um camarada desse tamanhozinho assim, da Bia, não estava aguentando para em pé, com um prato cheio. Eu fui um soco, só desmontei a cara do problema. Eu fui decidido a brigar com ele. Mas, para a honra e glória do Senhor, quando eu chego no portão de novo, meu sogro estava no portão. Meu sogro colocou a mão no meu peito e falou assim: lembra quem você é. A sua esposa está ali, a sua filha está ali, você tem um ministério. Pensa bem no que você está querendo fazer. Naquele momento, aquela palavra veio sobre mim como um refrigério. E naquele momento eu me acalmei. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, como foi falado aqui, ele mostra algumas situações. Primeiro, é que quem está de pé, cuide-se para que não caia. Um equívoco da nossa parte, evangelista e áudio. Porque eu sou um obreiro, eu não vou cair. Porque eu sou um obreiro, a pessoa mexe comigo no trânsito, me dá uma fechada, e eu não vou cair, eu não vou pecar. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. O apóstolo Paulo ele vai continuar dizendo que o Senhor ele não coloca sobre nós uma tentação maior do que nós podemos suportar. Não. Toda tentação que vem sobre nós temos condições de vencer. Não tem como a pessoa cair em tentação e dizer assim: ah, mas eu não suportei, não tinha como suportar. Tinha sim, porque a palavra de Deus diz que toda tentação, ela vem na medida da nossa capacidade, da nossa força. Deus ele não permite que venha nada que nós não possamos aguentar. E Ele vai observar que essa tentação, que esse momento que vem para tentar te desestabilizar, ela só vai vir de acordo com aquilo que você pode suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual tipo de situação você tem enfrentado, mas eu quero reafirmar para você que o nosso Deus ele é poderoso para poder nos fazer vencer esses momentos de tentação. O nosso Deus ele é poderoso para nos fazer sobressair desses momentos. E quando você vence esse momento de tentação, é algo maravilhoso. Quando você pode passar por cima daquilo. Depois eu encontrei com aquele homem, Jação, eu pedi perdão a ele. De fato eu o conheci, ele falava que era amigo do meu pai, né? Falou que não, se ele não fosse amigo, quer nem ver. Mas eu tive essa oportunidade depois. E agradeço a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o limite da nossa tentação? Até as nossas forças. O ponto 2 aí, Deus não permite tentação maior que as nossas forças, assim não há desculpas ou justificativas. O último ponto dessa passagem que é muito interessante, é que Deus ele sempre nos garante uma rota de escape. Sempre nos garante uma rota de escape. A minha rota de escape naquele dia foi o meu sogro. Deus usou o meu sogro para poder me ajudar. Mas e se eu não dou ouvido à voz dele? Eu estou citando, irmãos, o meu exemplo para mostrar para você que eu não sou melhor do que você, que eu não sou diferente de você. Assim como qualquer ser humano, os obreiros que estão aqui, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Mas se eu não dou ouvidos ao meu sogro e eu naquela ira, naquele ímpeto, eu executo aquele plano que estava na minha mente. E eu vou lá e brigo com aquele cara. Quais as consequências poderiam vir sobre a minha vida? Se ele tivesse realmente uma faca, que eu não sei se ele tinha, ele poderia cumprir aquilo que ele prometeu, ele ia plantar a faca mesmo no bucho. Eu poderia não estar aqui nessa noite. Eu poderia não estar com a minha família. Eu poderia não ver a minha filha crescer. Se ele não tivesse uma faca, eu poderia prejudicar de uma forma terrível o meu ministério. Porque certamente eu passaria por um período de disciplina, eu poderia não voltar, poderia ficar desanimado. Então as consequências
Você estava mais à frente, você nem viu a moça, você estava a distância de uns 10, 15 metros. Mas é assim que funciona. Você tem que fugir. A Bíblia nos diz alguns pecados que nós temos que fugir deles. A idolatria, a imoralidade sexual, são pecados que nós temos que fugir deles. José do Egito, ele está numa situação muito confortável. E é no momento da situação confortável, o inimigo ele te tenta. Ele está na casa de Potifar. Ele é o governante daquela casa, ele cuida de tudo. A mulher de Potifar olha ele e deseja aquele rapaz. Certamente era um rapaz bonito, formoso. E a Bíblia vai dizer para nós que naquele momento ela manda os empregados irem embora, ela fica sozinha com José. Sozinha. A família de José estava longe. José não tinha como, a família dele não tinha como saber de nada. Se ele se deita com aquela mulher, de repente ninguém ia ficar sabendo. Mas ele resistiu. A Bíblia diz que ela segura ele e ele sai correndo. Ele sai correndo. Não tenha medo de correr da tentação. Não tenha medo de fugir da tentação. Você jovem, adolescente, quando a moça pegar, botar na parede, não tem medo de fugir não. Sai correndo em nome de Jesus, que é melhor para você. José ele sai correndo e ele resiste. Muitas pessoas não correm, ficam. Não, eu vou vencer, eu vou resistir. Aí fica ali. O inimigo ele é traiçoeiro. O inimigo ele precisa de uma pequena brecha. No momento em que o casal briga, discute, aí os dois saem para trabalhar. Você pode ter certeza que é naquele dia que o inimigo vai preparar um banquete para você. Você pode ter certeza que é naquele dia, sujeito feio que nunca levou cantada na vida, aquele dia ele vai tomar cantada. Aquele dia ele vai ter uma oportunidade de pecar. Porque naquele dia eles discutiram, naquele dia eles são de casa por isso com a esposa. Naquele dia você vai ter a oportunidade de encontrar uma outra mulher e ela vai falar mal do marido dela a você. Ou vice-versa, você vai encontrar um marido e vai falar mal da esposa. É naquele dia. É nesse dia quando você estiver fraco. A Bíblia mostra para nós que Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi conduzido ao deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Foi naquele momento que o diabo foi tentar Jesus, no momento que ele estava fraco. Preste bem atenção nisso. Os momentos em que você está fraco, os momentos em que há algum problema familiar, os momentos em que há alguma coisa que tira a sua atenção, um problema no trabalho, são momentos oportunos para o diabo te tentar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ele tinha tanta coisa para recomendar para a gente nessa oração, tanta coisa, mas ele dá uma ênfase direta para essa questão da tentação. Não nos deixe. Você tem que implorar Jesus. Jesus, eu te imploro, não me deixe cair em tentação, não me deixe ceder, não me deixe cair, porque com as minhas forças eu não consigo. Eu sou fraco, eu sou carne, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, mas com o Senhor eu posso vencer a tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Com o Senhor eu posso vencer a tentação. E naquele momento Jesus ele vence o diabo com a palavra. A munição dele é a Bíblia. E é interessante que todas as respostas que ele dá para o diabo, todas elas estão em Deuteronômio. Jesus ele não gasta nem muita Bíblia, não. Só no livro de Deuteronômio ele vai lá e destroça o diabo. Ele destroça. E assim como Jesus enfrentou tentações, assim como outros homens na Bíblia enfrentaram tentações, Sansão ele cedeu à tentação, Daniel ele conseguiu se manter firme diante da tentação, mas todos nós, vez ou outra, seremos tentados em diversas áreas. Como acalmar e vencer a tentação? Pode continuar acompanhando o seu material, eu já estou terminando. Reconheça a possibilidade de tentação. Cuidado com a falsa segurança. Cuidado com a falsa
nossa segurança. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que é o texto de referência nossa também depois de Mateus. Cuidado com a falsa segurança. Não, está tudo bem, está tudo sob controle, não vai acontecer nada não. Você está vendo que está formando um abismo ali, você está vendo que está mexendo com você. Cuidado com a falsa sensação de segurança. É nesse momento que o inimigo trabalha, é nesse momento que ele luta contra você. Cuidado. Peça ajuda na hora da tentação. Mateus 6,13. Clame pelo sangue de Jesus. Clame ao Senhor. Peça ajuda. Se você passa por um momento difícil, procure alguém. Faça como o rapaz fez, o Tom que foi citado aqui. Procure alguém. Procure um amigo, procure um obreiro, conversa. Fala o que você está sentindo. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Meu irmão, a coragem com você. Você está sendo tentado, você está passando por uma situação difícil. Eu vou orar por você. Nós não devemos ter vergonha de pedir ajuda no momento da tentação. Recuar é necessário. Resistir ao diabo. Em muitos momentos nós temos que resistir. Ficar firmes. E o diabo ele vai fugir de nós. Mas tem momentos que nós é que temos que fugir. Que é isso, Deus? Ser covarde tem hora que vale a pena, é necessário. Você ser covarde. Um rapaz, um jovem, um adolescente, talvez possa ser constrangedor para ele. Quando uma moça vai e chama ele. Não, vamos lá para o motel, vamos lá para aquele escurinho lá. E o rapaz fala não. Eu estou dizendo rapaz porque a gente vive num mundo ainda bem machista. Então o rapaz fica feio. Não, ele não gosta não. Não é vergonha fugir, não é vergonha recuar. Não é vergonha recuar. Vergonha é você cair e depois ficar arrependido por falar das suas juntas. O Espírito de Deus, ele quer ajudar você. Ele quer te dar armas, ele quer te dar ferramentas para você vencer esse momento difícil. Fugir da imoralidade. A Bíblia fala de uma forma muito clara sobre a questão da imoralidade sexual. Nós vivemos em um mundo onde a tecnologia está avançada. E para poder cometer um pecado imoral, um pecado sexual, você não precisa sair de casa. O seu celular na mão, você pode acessar o site. Você pode no Facebook, que é uma foto recente, está aberto. Nunca teve tão fácil pecar como é hoje. Então nós temos que ter cuidado com as mídias sociais. Cuidado. Muito cuidado com o que você vê. Muito cuidado com quem você conversa. Muito cuidado com quem puxa assunto com você. Porque nesse momento pode ser uma porta aberta para o agir do inimigo na sua vida. Uma conversa, um olhar, um sorriso, ainda que seja de canto de boca, pode abrir uma brecha enorme para o inimigo trabalhar. Enorme. Um abismo depois do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu queria convidar o Ministério de Louvor para estar adorando ao Senhor, se possível, com o último hino que foi cantado. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém aqui está dizendo que é fácil vencer a tentação. Não. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós somos falhos. O que diz o versículo que nós lemos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus nos diz que o sangue do Senhor, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Talvez você entrou aqui nessa noite e você já foi tentado muitas vezes e caiu. Mas o Senhor, ele quer te dar uma nova oportunidade nessa noite. O Senhor, ele quer te dar uma nova chance nessa noite. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer ajudar você a vencer a tentação. Ele quer ajudar você a vencer a dificuldade. Desde o teu passado, tentações em todos os dias da minha vida, em todos os momentos. Ele quer ajudar você nesse momento, nessa noite. Basta que você tome uma decisão nesse momento. Pode adorar o Senhor. Pode adorar. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de perguntar nessa noite se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus.
O Salmo de número 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está você? No lugar que você estiver, você pode levantar uma das suas mãos. Eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Eu quero vencer a tentação. Eu quero vencer os momentos de dificuldade. Eu quero ter um novo rumo na minha vida. Quero pedir a igreja se colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Pode adorar. Aonde está você? Onde está você nessa noite que quer fazer uma aliança com o Senhor? Que quer entregar a sua vida para Ele, deixar Ele controlar a sua vida, deixar Ele assumir o volante da sua vida para poder te guiar, para poder te controlar, para te conduzir. Deus tem o melhor para a sua vida. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele quer te salvar. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Olha para o seu lado e vê se tem alguém que ainda não conhece Jesus. Pode levantar uma das suas mãos. Enquanto nós louvamos ao Senhor, a oportunidade está aberta. Jesus, Ele te chama nessa noite. Louvado seja Deus. Nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos, por tudo que tu és. Ainda que você enfrente dificuldades, ainda que você enfrente lutas, ainda que você passe pelo mar, Ele estará contigo. À sua frente tem um papel como esse. Se você tiver com dificuldade de vir até aqui à frente, eu quero te convidar a preencher esse papel.
Você pode aqui estar pedindo uma visita pastoral, você pode estar pedindo oração. Só não saia daqui da mesma forma que você entrou. Aqui é a casa de Deus. E aqui é a porta do céu. Coloque sua mão no seu coração nessa noite. Senhor Deus, nós nos entregamos a Ti nesse momento, Pai. Reconhecendo, Deus, que somos falhos, reconhecendo que a nossa carne ela é fraca, reconhecendo, ó Pai, que nós somos sujeitos, ó Deus, ao pecado e às tentações. Mas nós queremos te pedir nesse momento, Senhor, sobre toda a Tua igreja, um fortalecimento espiritual. Que o Senhor, através da pessoa do Teu Espírito Santo, possa nos dar forças para vencermos a cada dia as tentações que vêm sobre nós, ó Deus. Nós declaramos, ó Pai, que nós somos dependentes do Senhor, ó Pai, que nós somos falhos, que nós somos fracos. E precisamos, ó Deus, da Tua mão, dos Teus cuidados, ó Pai. Segura na nossa mão, ó Deus, e caminha conosco. Caminha conosco, ó Deus, dá-nos forças. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Quarta-feira, nossos ensaios de todos os departamentos. Não fique em casa, venha para cá, venha louvar a Deus, junte-se a nós. Na sexta-feira, o culto do pastor, onde tem tido aqui uma série de mensagens edificantes. Deus tem falado de uma forma muito especial. Então você também é o nosso convidado especial a estar aqui na sexta-feira. Essa mensagem que foi falada hoje, sexta-feira vai ser falado para nós crentes, servos do Senhor. Então não fique em casa, venha para cá, venha para a casa de Deus. O evangelista Moisés, orando a Deus. Pai do Senhor, dos irmãos escolhidos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças a Deus por esse momento em que passamos na Tua presença nessa noite. Damos graças a Ti, ó Deus, por tudo que Tu fizeste nessa noite. E no nome de Jesus nós queremos apresentar a Ti esses pedidos de orações. Ó Deus, nós sabemos o que está escrito aqui, mas o Senhor sabe que cada um necessita de Ti, da Tua ação, da Tua intervenção. E te pedimos que Tu venhas manifestar o Teu poder, manifestando a Tua glória em prol de cada vida. Pai, eu apresento a Ti cada um que está aqui nessa noite, cada família representada, que Tu possa nos dar uma semana de bênção, guardados, protegidos por Ti, ó Deus, que o Senhor possa estar conosco em tudo que for fazer, porque nós somos dependentes de Ti, da Tua graça, Senhor, que Tu venha nos livrar do mal, das tentações, enfim, ó Pai, que o Senhor possa estar conosco a cada instante das nossas vidas, porque somos dependentes de Ti, somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, e rogamos pela Tua bênção, Pai. Seja conosco. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã, culto da vitória. Venha para a casa do Senhor, você que está na campanha. Deus tem uma bênção para você. Pastor Natanael, completando a bênção apostólica, orando, completando a bênção apostólica. Todos nós, assim, estaremos finalizando todo o nosso trabalho nessa noite.
Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti por tudo que foi realizado aqui nesta noite, Senhor, e foi tudo para a glória do nome santo e soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, que cada um de nós sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, guiado pelo anjo do Senhor, e o Senhor continue conosco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós que amamos e aguardamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus.